Bora ler a Bíblia? Hoje é dia 8. Hoje é dia 8 de outubro. Vamos começar o nosso devocional. Quem vai fazer a leitura? Hoje é 8, né? Sim. 8 de outubro de 2021. Outubro. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 24. Yes. O trabalho dos combates de Paulo no seu ministério. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós. E cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Pois quero que saibais porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus. Cristo, no qual não estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto, porque ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém. Amém. Bom, Paulo, como a gente tem comentado, o irmão João falou aquele dia, essa carta tem aquele tonzinho, né, assim, de despedida, final de carreira. E aí quando a gente lembra de todo esse cenário de Paulo preso, fraco, doente, né, às vezes tuberculoso devido a essas prisões úmidas, né, esses lugares que eles colocavam os presos, cego, com problema nas vistas, passando frio, né, pedindo às vezes uma capa para se esquentar um pouco mais. E aí a gente pensando em todas essas possibilidades, a gente fica até com dó de Paulo, né? Coitado, Paulo sofreu muito. E aqui Paulo tá assim, nesse estado. E aí, qual que é a primeira consideração que eu acho importante a gente fazer? A gente poderia levar tudo isso em consideração e ficar com dó de Paulo. Mas olha, se Paulo está levando tudo isso em consideração, olha como que ele fala. O primeiro trecho que a gente leu hoje, olha como que ele começa. Agora, olha, ele poderia ir para outro discurso. Mas ele fala assim, agora eu me regozijo no meio dos meus sofrimentos. Gente, parece mentira, não parece? Parece filme. Diante de todo esse cenário hipotético que a gente acabou de criar e que tem muitas possibilidades de ser verdade, diante de tudo isso, ele poderia falar assim, agora eu tô aqui, né, sofrendo, igual, ia falar uma expressão, mas melhor não, sofrendo,
jogado, esquecido. Ninguém vem mais cuidar de mim e tal. Ele fala, olha, agora eu me regozijo nos meus sofrimentos. Tudo que Paulo vivia, ele tinha uma consciência muito forte do objetivo. Ele tinha uma consciência muito forte do resultado que aquilo traria. E ele fazia certo de que o resultado viria. E talvez uma das aplicações que a gente deva fazer, principalmente em relação à nossa fé, é esse aspecto de fé, de ter uma esperança forte, né? Uma convicção forte de entender que tudo que a gente passa não é em vão, né? De que tudo que a gente passa, mesmo que for sofrimento, há, né, no futuro há um ganho com aquilo, né? Algo que a gente deveria aprender isso mais, né? A gente sofre tanto na vida, né? Sofre sim essas coisas do dia a dia e a gente muitas vezes não consegue, né, crescer no sofrimento. E Paulo aqui falou, olha, agora eu me regozijo, eu tô feliz. Por quê? Porque eu tô sofrendo, mas eu sei que o meu sofrimento vai alcançar um objetivo maior. Eu sei que o meu sofrimento vai alcançar um objetivo certo. Eu sei que esse objetivo, ele é certeiro, ele vai ser alcançado, ele vai chegar, né, e cumprir com o seu propósito. Compro na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Gente, olha só, Cristo sofreu muito, mas sobrou algumas aflições que eu tenho que passar. Quem que tem esse tipo de discurso? A gente não quer esse discurso. Não, esse discurso nem cabe, né, nas nossas igrejas mais. Cristo sofreu, mas tem muita coisa que eu vou ter que sofrer. É pra mim. Existem aflições que eu vou ter que passar por elas. E eu cumpro. Eu tô cumprindo elas na minha carne. Tô sentindo aqui, ó. Tô passando por tudo e tá tudo bem, e tá tudo certo. Por que que eu passo por tudo isso? Por amor do corpo. Quem que é o corpo? A igreja. Então, aqui também é importante nós fazermos aqui um comentário desse tema que é a igreja. Eu sempre falo, né? Eu ainda acredito na igreja. Acredito que ela vai se corromper cada vez mais, acredito. Mas eu ainda acredito que devemos servir a Deus, sim, ainda fazendo parte de uma igreja. E Paulo, embora Paulo fale muito dessa igreja invisível, que somos nós, isso aqui nos faz entender que Paulo, ele defende muito essa igreja da comunhão, a igreja da congregação. Não que essa igreja precisa ter um nome, precisa ter um prédio, precisa ter uma estrutura linda, bonita, perfeita, um som caríssimo. Não que isso, mas que o ajuntamento é sim necessário. O congregar que Hebreus fala, esse corpo que Paulo fala, essas igrejas a quais Paulo se dirige, essas pessoas que estão cuidando de pessoas, né, que Paulo fala, a igreja que está na casa do fulano, a comunidade que se reúne na casa do fulano. Essa igreja que Paulo sempre cita, ela é necessária. E é importante falar isso porque nós temos vivido onde tem se pregado muito a desnecessidade não existe, né? Como que eu posso dizer? A realidade de que não há uma necessidade de uma igreja. Isso tem sido muito pregado e isso tem sido muito defendido por muitos cristãos. E muitos que já estão ficando aí famosos, né? Com seus nomes já assim bem citados. Em que, tipo, ó, sou cristão, leio a Bíblia, oro, tenho comunhão com Deus, mas não faço parte de nenhuma igreja. Isso tem sido muito forte, e a gente precisa saber lidar com esse tema. As igrejas estão se corrompendo? Sim. Existem muitos pastores mercenários? Sim. E aí, o que fazer com isso? É preciso que se haja um debate meio que mais frequente sobre esse tema, né? Sobre realmente fazer parte de uma igreja e não abrir mão de uma igreja pura, santa, imaculada, que é a igreja que Jesus virá buscar, né? Que é a igreja que deverá ser apresentada. Enfim, deu para entender? Que, tipo assim, o importante é nós entendermos que
Paulo tinha consciência de que ele lutava não só pelos santos de uma maneira individual, ele lutava pela comunidade, o que ele sempre vai chamar de igreja, o que ele sempre vai chamar de corpo. Paulo fala muito dessa unidade, dessa comunhão, de todos estarem unidos, de sabermos como ser membros. Vou começar cedo, vou colocar uma laje aí. Irmão João, seu microfone tá ligado. De como sermos... Oi, mãe, desculpa. Tranquilo. De como sermos esses membros que vão sendo, né, conectados uns nos outros. Continua. Daiane, Oi. Com essa pandemia, esse movimento cresceu bem. Deu aquela força. Sim, as pessoas acostumaram a não ir para a igreja, né? Por causa da pandemia. As pessoas acostumaram a assistir cultos pela internet. E eu vejo muitas pessoas Mas tá errado, Daiane? Oi? Tá errado? Então. Essas pessoas estão erradas? Então, e aí? Tá errado? Não sei. Eu não tenho uma resposta para isso. Será que assistir o culto online, cultuar em casa, né, pela internet, será que é o que Paulo está projetando aqui, de sofrer, né, de se desgastar por essa igreja, por esse corpo? Será que isso faz de mim o corpo? Porque, assim, embora a gente assista pela internet, eu particularmente não assisto, não gosto. Só se for uma coisa de extrema necessidade, uma reunião, uma coisa que eu preciso estar ali. Não gosto. Então, será que... Mas, embora ainda haja esse movimento do online, ainda há, né, o presencial. A gente está vivendo meio que uma mescla, né? E quando houver uma necessidade, se houver, de que seja apenas online, isso ainda assim seria cumprir, né, com o que Paulo está dizendo, de ser esse corpo, de ser essa comunidade, de saber viver em união, e sejam sempre juntos, pensem a mesma coisa, caminhem juntos, aprendam a ceder, a se desgastar, aprendam a conviver. Isso seria cumprir com essa palavra? Eu penso que não. Mas não tenho essa resposta. É errado? Será que eu posso dizer que é errado? Não sei se eu posso dizer que é errado. É tudo assim, muito moderno, é tudo muito novo. E é necessário a gente mergulhar na palavra, pegar os princípios da palavra e ver se esse princípio está sendo aplicado. E se ele não tiver, tá errado. Né? Se isso não for ser corpo, tá errado. Porque o objetivo de Cristo era que nós fôssemos corpo. Ok? Vamos continuar. Depois, se a gente quiser voltar, a gente volta, né? Mas assim, só para frisar, Paulo aqui pensa bem no princípio, na reflexão. Paulo está dizendo, olha, eu estou no final da minha vida, estou sofrido, estou lascado aqui e vou sofrer mais, porque ele ainda estava preso. Eu sei que para mim não tem muita coisa boa que esperar, mas eu tô de boa. Eu tô feliz. Você fala, eu, agora, nesse momento, eu me alegro. Tô escrevendo essa carta, estou alegre. Sabe por quê? Porque eu tô sofrendo, tô me desgastando, completando o que Jesus fez por causa da igreja. Deus me chamou para isso e eu vou cumprir o propósito para o qual Deus me chamou. Então, eu tô bem. Tá tudo certo. Então, eu acho, irmã de Neuza, que a grande questão é o objetivo de vida. Se eu estou cultuando online pela internet, não congrego, não tenho comunhão com outros cristãos, não me relaciono, não convivo, embora, abrindo outro parênteses, apesar de até tendo cultos presenciais e até tendo cultos normais, a igreja quase não convive mais, a igreja quase não tem esse relacionamento mais. A pergunta é, isso é ser igreja? Né? Eu estou cultuando em casa, estou sendo igreja, estou me sentindo cumprindo, né, aquilo que Paulo disse sobre a igreja? Se sim, amém. Se não, precisa entender qual o princípio que a palavra de Deus pede. Continuando. Aí ele fala no 25 que ele foi constituído ministro para isso. Paulo tem essa consciência de que Deus o chamou para isso. Ok? O que mais aqui? Aí ele fala do ministério, 26, ó.
o ministério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Ele fala que o evangelho, gente, ele estava escondido, ele estava oculto dos séculos e das gerações. Ele não fala desde os séculos. Ele fala que estava escondido dos séculos. É como se Paulo estivesse personificando séculos. E séculos é o quê? É tempos, né? Eras. E gerações. Então é como se Paulo estivesse colocando séculos e gerações como se fosse duas pessoas. E aí ele fala, olha, o ministério, né, do evangelho estava escondido. Por que Paulo fala isso? A gente pode entender que Paulo está querendo dizer assim, olha, tudo que nós vivemos até hoje estava meio que oculto, meio que escondido. A lei nos ofuscou ou foi como uma cortina translúcida que nos impedia de ver plenamente o propósito de Deus. Agora, olha o que ele diz. Mas agora foi manifesto aos seus santos. Agora essa cortina sai e é manifesto. Esse evangelho, ele é manifesto, ele é mostrado. Então, olha que coisa interessante. Paulo está dizendo, agora vocês podem ver. Quem que pode ver? Aqui tem outra pitadinha de eleição, no próximo versículo. A quem Deus quis fazer conhecer. Ou seja, foi manifesto, mas algumas coisas Deus quis que essas pessoas vissem. Então Deus faz alguma coisa. Deus vai e mostra, empurra essas pessoas para que elas vejam. Há uma ação de Deus em que eu veja o ministério do evangelho. É isso que eu concluo. Há uma ação de Deus, há um desejo de Deus em que eu veja esse mistério, em que eu veja o evangelho e creia nele. É isso que eu concluo com essa expressão de Paulo. E o que é esse ministério? O que é? Conhecer o quê? Aí ele vai explicar. Quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aí ele meio que dá uma explicada sobre o que é esse ministério. Conhecer a Cristo. E hoje o conhecer a Cristo é tanto para o judeu quanto para o gentio. E esse é o foco de Paulo, pregar ao gentio. Então ele vai falar mais uma vez essa equação que ele sempre usa. Qual que é a maior riqueza que nós temos? Conhecer a Cristo. Ok? E como que eu conheço Cristo hoje? Pela lei? Não. Tanto o judeu quanto o gentio pode conhecer. Pelo evangelho. Pela mensagem que eu estou pregando. Ok? O que mais? O qual nós anunciamos. Mais uma vez, falando do ministério dele. Versículo 28. Admoestando a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo tinha uma necessidade de zelar da integridade e da santidade de cada cristão. Paulo, embora tratasse, como a gente acabou de dizer, da comunidade, Paulo tinha uma preocupação de tratar da individualidade. Não adianta você fazer parte de uma comunidade se você não é um indivíduo santo unicamente, especificamente. E não adianta você ser uma pessoa cristã e santa única e especificamente se você não está inserido na comunidade, no corpo. Se você quer estar cortado, se você é um ramo jogado. Tem que ser as duas coisas. Santo na unidade e santo na comunidade, no corpo. Ok? 29, mais uma vez, por que ele está feliz? Qual é o objetivo de Paulo? Qual que é o foco? Qual que é o alvo? Por isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Por isso, por quê? Para que esse gentio hoje alcance essa santidade individualmente e coletivamente. Paulo resume: esse é o objetivo do meu trabalho. Por isso eu me desgasto. Por isso eu sofro no meu corpo as aflições que me restam. Que Cristo sofreu e eu continuo sofrendo. É necessário que eu passe por isso. Por que é necessário, Paulo? Para que vocês cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Por que, Paulo, que é importante desse jeito conhecer a Cristo? Porque em Cristo estão escondidos
todas as bênçãos, os mistérios, os tesouros, a salvação, a santidade, tudo está nele. Então, o que eu for preciso fazer, eu farei, para que vocês conheçam a Cristo. Porque conhecendo a Cristo, vocês vão ter acesso a todos os conhecimentos espirituais. Agora o 2. Porque eu quero que saibais quão grande luta tenho por vós. Por que luta? Porque Paulo estava vivendo dias de muita dificuldade. Perseguição, acusação, prisão. Provavelmente ainda ia judeu lá encher o saco de Paulo preso. Como ele sempre citava, né, nas viagens missionárias. Então Paulo fala, olha, eu estou passando assim um pedaço. Mas eu quero que vocês saibam que eu estou feliz. Eu faço porque eu sei que eu preciso fazer. É o meu chamado e eu vou cumprir. Foi para isso que Deus me chamou. No finalzinho do capítulo 2 tem um dado importante. Ó. A minha luta por vocês e pelos que estão em Laodiceia. E por quantos não viram a minha pessoa. Baseado também nessa expressão, é que se acredita que ele não foi o fundador da igreja de Colossos. Porque ele fala que essas pessoas nem viram ele pessoalmente, não o conheceram pessoalmente. Mas, ainda assim, recebem essa carta e recebem, né, a mensagem que Paulo está pregando. Por quê? Porque Paulo foi amigo do irmão lá, qual é o nome dele? De Epáfras, que foi o fundador da igreja. Ok? Para que seus corações sejam animados, estando unidos em amor, enriquecidos pela plenitude do entendimento. Gente, é tão interessante, né? O que é a coisa assim, Paulo acha que a gente mais tem que buscar? Paulo, se ele estivesse aqui hoje, ele diria, gente, o que vocês mais precisam buscar é compreender a Deus, compreender a Cristo, conhecer os mistérios, conhecer a profundidade do seu amor. Tem muita coisa, vocês estão muito rasos. Mergulha. E eu penso que se Paulo estivesse aqui hoje, nos nossos dias, ele diria muito isso, né? Essa necessidade de nós mergulharmos e conhecermos mais profundamente. Para o pleno conhecimento do mistério de Deus. Gente, pleno, completo. Vai ser muito difícil chegarmos aqui a ter esse pleno conhecimento do mistério, ainda mais do mistério. Já é difícil conhecer um mistério. Porque mistério é mistério, né? Já é difícil conhecer um mistério. E conhecer a plenitude de um mistério é muito difícil. Então, o que eu aprendo com isso? Eu sempre estarei no processo. Eu nunca posso achar que eu cheguei. Eu nunca posso achar que agora essa revelação foi, né, para acabar com os piquis do Goiás, entendi tudo que eu precisava. Não. Entender a plenitude do mistério vai exigir de mim uma vida de caminhada. Uma vida de dedicação, de busca, de comunhão e de conviver, e de buscar e de conhecer. O que mais? Aqui vem a expressão que eu citei, que ele fala. Para ter conhecimento, né, para ter pleno conhecimento do mistério de Deus. Aí ele já responde, quem é o mistério de Deus? Porque tem um hífen aqui, que é para dar uma resposta. Quem que é o mistério de Deus? Ele responde, Cristo. Então, qual é o objetivo principal de Paulo? Conhecer a Cristo. Conhecer o mistério do conhecimento, da caminhada, do propósito de Cristo. Conhecer Cristo é a coisa mais importante na vida do cristão. Por que é tão importante, Paulo, conhecer Cristo? Porque ele fala, porque em Cristo, ao 3, no qual, ou seja, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É como se a sabedoria e a ciência fossem dois baús. Tesouro sabedoria e conhecimento, né? E Jesus segura esses dois baús, ou Jesus tem dentro dele esses dois baús. E o tesouro que está dentro desses dois baús só pode ser acessado quando você acessa Cristo.
É isso que Paulo está dizendo. Está tudo em Cristo. Você quer conhecimento? Quer ciência? Quer conhecer realmente o que é a ciência? Está dentro de Cristo. Você quer riqueza? É riqueza que ele fala aqui? É. Não. Sabedoria e ciência. Você quer sabedoria? Você quer ciência? E Paulo chama isso de tesouro. Ou seja, tesouro, riqueza, herança. Paulo chama isso. Ele não está dizendo que os tesouros, a sabedoria e a ciência. Ele fala os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, é como se fosse a recompensa da sabedoria, a recompensa da ciência. Aonde está isso? Aonde está essa recompensa? E ela é muito cara, ela é muito valiosa. Por isso Paulo usa a expressão de tesouro. Ela é muito valiosa, ela é um achado. Tesouro é isso. Oi. Vem cá. Paulo chama isso de tesouro. Aonde que está? Está em Cristo. Está dentro de Cristo. Você quer pegar? Tem que mergulhar dentro de Cristo. Versículo 4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. E aí Paulo vai mais uma vez fazer essa comparação de que o que eu falo é a verdade. Não, cuidado, porque virão pessoas com outro tipo de discurso. E esse outro tipo de discurso, por mais que ele seja interessante, persuasivo, ele pode fazer mal para vocês. E o último versículo, o 5, ele diz assim: porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem, firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então, Paulo encerra esse capítulo, esse trecho, mais uma vez, lembrando que a carta não é dividida em capítulo. Paulo não escreveu a carta dividida em capítulo. Paulo foi escrevendo. Mas encerrando o trecho que nós lemos hoje, a gente percebe de novo esse tom de despedida, né? Ó, por mais que vocês não estejam me vendo, eu sei o que está acontecendo. Por mais que vocês não estejam me vendo, eu sei o que é que vocês estão vivendo, sentindo, pensando. Por quê? Porque Paulo já tinha lidado muito com esse tipo de mensagem, né? De alguém que vem e tenta corromper aquilo que Paulo ensinou. E aí? Quem tem algum comentário? O que vocês acham? Tô grávida. Mesmo Paulo preso, ele ainda escrevia durante que estava preso, né? Essas cartas. Ainda era permitido que uma pessoa levasse, buscasse. Sim, porque essa prisão de Paulo, vocês lembram que a gente falou em Atos que ele pôde alugar uma casa e ele tinha liberdade. Ele só era vigiado. Lembra que a gente leu que ele fala da guarda pretoriana? Que eram provavelmente os soldados que ficavam vigiando ele. Então ele tinha, assim, uma certa liberdade, assim, de evangelizar, de pregar. Provavelmente ele não podia sair, embora, viajar, até o julgamento. Mas essa liberdade de pregar, provavelmente sim. Tem um outro trecho que a gente lê que ele fala para Timóteo trazer os livros, trazer a capa. Então, provavelmente ele ainda ficava ali recebendo visitas, né, e conversando com pessoas. Essa liberdade, provavelmente ele tinha, sim. Quando ele fala aqui sobre a ciência, né, Daiane, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, né? Então, assim, quando eles falam, esse povo fala assim, sabedoria é uma coisa, né? Então, assim, a ciência anda junto com a palavra do Senhor, né, Daiane? A ciência de verdade, né? Uhum. A ciência que tem o objetivo realmente de conhecimento, porque ciência é isso, é conhecimento, né? O problema é que a ciência que a gente... Porque ninguém tem conhecimento, né? Sim, é porque hoje a palavra ciência, se você falar ciência, o que você lembra? Você lembra da NASA, um exemplo, né? E a NASA, como exemplo que eu tô citando, é uma instituição que, assim, na minha opinião, não reflete esse conhecimento. É envolta em muita política, é envolta em muita corrupção, jogo de interesses,
entendeu? É muita propaganda, há uma certa... Minha opinião, eu não tenho nenhum tipo de admiração e de credibilidade pela NASA. Eu, Daiane, falando. Então, assim, e isso hoje para nós é a referência de ciência. Então, hoje, o que as pessoas acham que é ciência, provavelmente não é o que é ciência para Paulo. Paulo está falando de uma ciência, de um conhecimento que é muito profundo, que é muito protegido, que não tá para todo mundo acessar. E aí Paulo está dizendo, você quer esse conhecimento? Você quer? Ele está escondido, sabe aonde? Dentro de Cristo. Por isso ele fala, um tesouro que está dentro de Cristo. Usa essa ilustração para vocês verem tanto que faz sentido. A gente não acostumou a imaginar um tesouro como um baú cheio de moedinha de ouro, naqueles filmes de... Daiane, só um minutinho assim, sem contar que, por exemplo, assim, os cientistas, né, com coisas da NASA mesmo, eles não acreditam em Cristo, né? A maioria são todos ateus. Então, tipo assim, por aí a gente vê que eles não alcançaram essa ciência, é uma ciência totalmente diferente da outra, né? Sim, boa colocação. E, como eu estava dizendo, imagina esse baú cheio de moedinha de ouro, que é um tesouro que como é que o povo do navio chama? Os marinheiros, né? A gente vê muito isso no filme. Que os marinheiros vão lá e acham. Imagina essa ilustração, você achando esse baú. Aí tem um nome nesse baú, ciência, conhecimento. Gente, eu achei esse baú, ele é meu, assim, onde estava? O que é o baú? O que é esse baú que está cheio de moeda de ouro? O baú é Cristo. Quando você abre o Cristo, imaginando que o baú é Cristo, você abre esse baú, as moedinhas estão todas lá, aquele tesouro, né, igual nos filmes, aquele monte, né, aquela pilha de moeda de ouro, está dentro de Cristo. Só que essa moedinha é o conhecimento e a sabedoria. Aqui, embora coloquem separado, são parecidas, mas a gente pode, fazer uma distinção entre conhecimento, ciência e sabedoria, né? Como é que eles falam? O conhecimento e a sabedoria, que o pessoal costuma separar. O conhecimento é um exemplo, você saber que o tomate é fruta. E a sabedoria é você saber usar o tomate na salada. Um exemplo. Só pra gente entender que o conhecimento é uma coisa, a sabedoria é como você aplicar esse conhecimento. Ok? Tô tentando gravar aqui, mas tá caindo o celular. E aí, o que mais? Mais alguma observação? Eu vejo que ainda que tudo que o homem queira não acreditar, igual o lá que é ateu, que é tudo, não adianta, ele nasceu, eu tenho dele, e por mais que ele lute contra isso, né, que não crê, não acredita em Deus, mas se Deus não tivesse feito ele, como que ele nasceria, né? Tá terminando. Ainda tem tudo tem Deus, né, Daiane? Mas para eles não, para eles querem explicar sem a necessidade de um Deus. A verdade, né? E você luta contra uma verdade que não adianta. Gente, o trem caiu. Mas para nós, mesmo, para eles não. Não, Sim, para eles não. Da mesma forma que nós temos a convicção de Cristo, eles têm a convicção de não Cristo, entendeu? Por exemplo. São tão sem noção, né? Mas não é, porque. Mas não é. Mas não é. Da nossa visão, né? Mas qual que é a questão? Aonde que está esse conhecimento? Fechado dentro de um baú. Quem é esse baú? Cristo. Se você não tem Cristo, você não vai ter. Você tá entendendo? Então, na verdade, faz todo sentido. E a Bíblia fala muito sobre esse ensinamento humano, as vãs filosofias, né? Os vãos pensamentos. Então, gente, isso é maravilhoso. Isso deve nos fazer simplesmente nos alegrar mais ainda e pensar, realmente, a Bíblia é perfeita. A Bíblia realmente tem, né,
a resposta, tanto para a nossa sabedoria quanto para a nossa ignorância. Então, assim, ontem eu tava vendo, só pra gente falar sobre isso, sobre uns minutinhos, eu tava vendo um documentário sobre o incesto. Ó a pergunta, teria como um casal repovoar a Terra? Porque a maioria dos filmes apocalípticos, eles mostram um final catastrófico e sobra ali pouquíssimas pessoas para repovoar o mundo, né? É uma ideia que permeia vários filmes. E aí o cara foi falar sobre isso. Teria como isso acontecer? E ele foi explicar que que isso é perigoso, porque a consanguinidade gera muitos problemas de saúde, gera vários defeitos, né, no ser humano que nasce e tal. Foi contar a história dos reis, que eles têm muito isso, de casar muito próximo, né, com primo, às vezes até com irmão, para não misturar, né, a genealogia. E isso trouxe várias doenças horríveis, né, ao longo da história. Mas eu achei interessante que nessa reportagem ele citou que a NASA fez um estudo sobre quantas pessoas seriam necessárias para repovoar o planeta. E aí a NASA falou que 160 pessoas seriam necessárias. Porque dentro dessas 160 pessoas, ao longo de não sei quantos anos, eles iriam ter filhos, os seus filhos iam ter filhos, e depois de 200 anos, eles teriam uma linhagem biológica saudável, por causa da seleção natural. Os que fosse fraco ia morrendo, os que fosse forte ia continuar procriando, e 200 anos depois já teria uma geração saudável para casar entre si e continuar povoando a Terra. E aí a gente percebe, né? A Bíblia já fala do incesto. A Bíblia condena o incesto. Então, é como a gente sempre diz, em última análise, em última instância, a palavra de Deus sempre já tem uma resposta de como nós devemos viver. O problema é que a gente nem sempre acessa isso, né? A gente prefere acreditar na ciência, né? Na reportagem, nos dados, né? Na NASA. E a gente ignora a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem sempre dando uma resposta que é sempre mais certeira, clara, né, objetiva, testada ao longo da história da humanidade, né? Não tem como provar que a palavra de Deus tem algum princípio errado, impossível, e ainda assim a gente reluta em apossar, né, em usar isso. Mas, graças a Deus que nós estamos tendo a oportunidade de fazer isso, né, de perceber que a palavra de Deus tem sim a resposta para tudo. E como nós lemos hoje, esse tesouro precioso que todo mundo quer achar, esse baú, né, do tesouro, que é o conhecimento e que é a sabedoria, nós sabemos aonde está. Está em Cristo. Está escondido dentro de Cristo. E olha a expressão. Nós temos que procurar dentro de Cristo. Nós temos que encontrar isso dentro de Cristo. Ok? E vamos procurar, e vamos caçar, como diz o outro. Vamos procurar em Cristo esse tesouro. Ok, vamos encerrar então. Deus abençoe vocês. Beijo. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.